Mestres do Universo é uma nova adaptação live-action da franquia clássica de He-Man. A história acompanha a jornada de Adam, interpretado por Nicholas Galitzine. Na trama, ele precisa assumir seu destino como He-Man e enfrentar a ameaça do esqueleto em Eternia. A direção é de Travis Knight, conhecido por trabalhos como Bumblebee e Cubo e as Cordas Mágicas. Essa escolha agradou parte dos fãs, já que Travis Knight já mostrou habilidade para trabalhar com fantasia e aventura. Em Bumblebee, por exemplo, ele conseguiu transformar uma franquia muito marcada por ação e efeitos visuais em uma história mais emocional e acessível. Em Mestres do Universo, a proposta segue um caminho um pouco diferente. O filme não tenta transformar He-Man em algo sombrio ou realista demais. Pelo contrário, ele abraça o estilo colorido, exagerado e fantasioso da franquia. E foi justamente essa escolha que dividiu opiniões. De um lado, alguns fãs consideram esse tom o maior acerto da produção. Para eles, o filme entende a essência de He-Man e não tenta esconder o que esse universo sempre foi. Por outro lado, há quem sinta que esse mesmo exagero impede o filme de se tornar uma obra mais consistente. Pela crítica, Mestres do Universo não foi tratado como um desastre, mas também não recebeu uma aprovação forte o suficiente para ser considerado uma grande adaptação. Entre os pontos positivos destacados estão o visual colorido, a estética extravagante e a tentativa de respeitar o espírito da franquia original. O filme parece entender que o universo de He-Man é naturalmente grandioso, exagerado e quase teatral. E nesse sentido, ele acerta ao não tentar transformar a história em algo que ela nunca foi. Mas como nem tudo são flores, também existem problemas bem claros. E um dos principais pontos negativos é o ritmo. O filme é longo e se estende em algumas cenas que poderiam ser muito mais enxutas. Em certos momentos, dá a sensação de que a narrativa demora mais do que deveria para avançar. Outro ponto que deixou a desejar foi o roteiro previsível. A jornada de Adam segue uma estrutura bastante tradicional. O herói que precisa aceitar o seu destino, enfrentar seus medos e assumir o seu papel como salvador. Essa estrutura não é necessariamente ruim, na verdade, ela funciona dentro da proposta, mas também não traz grandes surpresas. De forma geral, Mestres do Universo se esforça para respeitar a franquia e agradar aos fãs, mas fica a dúvida se isso é suficiente para sustentar uma produção de grande orçamento. Já para o público, a recepção parece ter sido mais positiva. A obra entrega aquilo que prometia: aventura, nostalgia, visual chamativo e uma história de fantasia acessível. Quem cresceu assistindo He-Man tende a ser mais receptivo a elementos que, para a crítica, podem parecer exagerados, datados ou até caricatos. Nesse caso, a nostalgia funciona como uma força importante. Mas isso também levanta uma questão essencial: o filme funciona apenas para quem já gosta de He-Man ou consegue conquistar uma nova geração? Essa talvez seja a pergunta mais importante para medir o verdadeiro alcance da produção. Um filme de franquia não precisa agradar apenas aos fãs antigos. Ele também precisa criar uma nova base de público para sobreviver. E é justamente nesse ponto que Mestres do Universo parece encontrar seu maior desafio. Sobre o elenco, o protagonista é interpretado por Nicholas Galitzine, conhecido por trabalhos como Uma Ideia de Você, onde fez par romântico com Anne Hathaway. Galitzine não era o nome mais óbvio para viver He-Man, e isso surpreendeu muita gente. A atuação dele se divide entre um Adam vulnerável, inseguro e carismático, e um He-Man que entrega a presença física, mas que talvez não consiga transmitir toda a imponência que o personagem representa para muitos fãs. Ainda assim, sua atuação é funcional e combina com a proposta do filme. A ideia aqui não parece ser apresentar um herói pronto, perfeito e absoluto desde o início. O filme tenta mostrar um Adam em construção, alguém que ainda precisa entender o peso do seu próprio destino. E nesse sentido, Nicholas Galitzine cumpre bem o papel. Camila Mendes interpreta a Tila. A atriz ficou conhecida principalmente por seu papel como Veronica Lodge em Riverdale. No filme, Tila é apresentada como uma personagem forte, determinada e em muitos momentos mais preparada para o conflito do que o próprio Adam. Camila Mendes entrega uma atuação segura e traz energia para as cenas de ação. O maior problema não está na atuação dela, mas no desenvolvimento da personagem. Tila tem potencial dramático, especialmente por sua relação com Duncan e por sua ligação com a mitologia de Eternia.
mas o roteiro é raso nesse ponto e não aprofunda tudo o que poderia. Mesmo assim, Camila Mendes entrega carisma, postura e uma boa dinâmica como protagonista. O Esqueleto, vilão principal da história, é interpretado por ninguém mais, ninguém menos do que o polêmico Jared Leto. Leto é conhecido por papéis em filmes como O Clube de Compras Dallas, pelo qual venceu o Oscar de melhor ator coadjuvante em 2014. Em Mestres do Universo, sua atuação como esqueleto segue uma linha bastante teatral e exagerada. E para mim, isso combina muito bem com o personagem. Para quem entende o esqueleto como um vilão naturalmente caricato, essa escolha faz sentido. Afinal, estamos falando de um antagonista que faz parte de um universo de fantasia extrema. Agora, para quem esperava um vilão mais ameaçador, contido ou psicologicamente complexo, a atuação pode parecer exagerada demais. Esse é provavelmente um dos papéis mais divisivos do filme. Sobre as polêmicas, é importante mencionar com cuidado que Jared Leto já foi alvo de controvérsias e acusações envolvendo sua conduta fora das telas. Acusações essas que foram negadas por seus representantes. Dentro do filme, ele entrega um esqueleto chamativo, exagerado e visualmente marcante. Quem assume o papel de Duncan, também conhecido como mentor, é Idris Elba. O ator tem uma carreira sólida e já atuou em diversas produções como The Wire, entre outros trabalhos de destaque. Sua presença no filme traz peso imediato ao personagem. Duncan funciona como uma figura experiente, protetora e ligada à estrutura de poder de Eternia. Idris Elba tem a postura necessária para esse tipo de papel e consegue transmitir autoridade sem muito esforço. O problema é que o roteiro não parece aproveitar todo o potencial do personagem. A relação entre Duncan e Tila poderia ter recebido mais tempo e profundidade. Existe ali um conflito emocional interessante, mas ele não é desenvolvido o suficiente para se tornar um dos grandes pontos dramáticos do filme. Ainda assim, Idris Elba cumpre bem sua função. Mesmo com um material limitado, ele dá presença e credibilidade ao personagem. A vilã maligna é interpretada por Alison Brie. A atriz é conhecida por trabalhos como Mad Men e tem boa presença cênica, além de capacidade para trabalhar personagens com ambiguidade. No entanto, Maligna parece ser uma das personagens que mais sofrem com a falta de espaço no roteiro. Ela poderia ter motivações mais fortes, mais conflito interno e uma participação mais marcante na trama. Apesar disso, a atuação de Alison Brie é competente. O problema é que o filme não dá a ela material suficiente para transformar Maligna em uma personagem realmente memorável. Morena Baccarin dá vida à Feiticeira, uma figura central na mitologia de Eternia. Ela é conhecida por trabalhos como Gotham, Deadpool e Homeland. No filme, sua personagem ocupa uma função mais mística e expositiva, ajudando a sustentar a parte mitológica da história e reforçando a importância do castelo de Grayskull. Morena tem presença para esse tipo de papel, mas a personagem funciona mais como um símbolo dentro da trama do que como alguém com desenvolvimento próprio. De forma geral, o que mais deixa a desejar em Mestres do Universo é o roteiro. A história segue caminhos conhecidos e raramente surpreende. A jornada do herói funciona, mas é previsível. O conflito principal é claro, mas não necessariamente inovador. E isso, somado ao ritmo mais lento, acabou pesando contra o filme. A produção poderia ser mais curta e mais objetiva. Algumas cenas prolongam a narrativa sem acrescentar tanto ao desenvolvimento dos personagens ou ao avanço da trama. Além disso, alguns personagens importantes acabam subaproveitados. Existe potencial em Tila, Duncan, Maligna e na própria feiticeira, mas o roteiro não aprofunda essas camadas como poderia. Apesar da recepção dividida, Mestres do Universo conseguiu entregar uma obra com identidade. O filme não tenta esconder que está adaptando uma franquia colorida, exagerada e fantasiosa. Ele entende o material original e não parece ter vergonha dele. Esse é um ponto positivo. Outro mérito está no elenco, que mesmo com as limitações do roteiro, consegue entregar presença e carisma. O filme também tem um apelo nostálgico evidente. Para quem cresceu com He-Man, vários elementos podem funcionar como uma homenagem direta a esse universo. Entretanto, com um orçamento alto, Mestres do Universo precisa ter um desempenho comercial forte para justificar continuações e possíveis expansões. Até o momento, a bilheteria inicial acendeu um alerta.
O filme não parece ter sido rejeitado por quem assistiu, mas talvez não tenha atraído público suficiente para ser considerado um grande sucesso imediato. Isso é importante porque a produção claramente parece ser pensada como o início de uma franquia. Existe espaço para expandir esse universo, apresentar novos personagens e talvez explorar histórias ligadas a She-Ra e outras figuras importantes da mitologia. Mas tudo depende do resultado comercial. Mas afinal, Mestres do Universo é bom ou não passa de nostalgia? A resposta mais equilibrada é: ele funciona melhor para quem já tem algum interesse pelo universo de He-Man. O filme é visualmente chamativo, respeita a essência exagerada da obra original, tem um elenco interessante e entrega uma aventura acessível. Mas também tem problemas claros, como roteiro previsível e ritmo lento. É uma produção que provavelmente agrada mais ao público que cresceu inserido nesse universo ou que já tem algum carinho pela franquia. Como adaptação de He-Man, ele tem méritos, mas como grande blockbuster de fantasia, fica no meio do caminho. Minha avaliação sincera é que Mestres do Universo é um filme divertido, com bons momentos e potencial para uma franquia maior, mas ainda distante de ser uma adaptação realmente marcante. Agora eu quero saber a sua opinião. Você assistiu Mestres do Universo? Achou que o filme conseguiu trazer He-Man de volta ou dependeu demais da nostalgia? E você, gostaria de ver uma continuação explorando She-Ra e outros personagens desse universo? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou, deixe o like e aproveita para se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos sobre filmes, séries e animes. Até o próximo! I have the